Olá, colegas! Sejam muito bem-vindos ao nosso briefing clínico de hoje. Para a gente começar com o pé direito, já trago aqui a nossa base oficial, a Portaria 49 do Ministério da Saúde, de 23 de julho de 2025. O nosso foco hoje é a aula 23, sobre adesão terapêutica na AIS, a hipertensão arterial sistêmica. E olha, sabemos que a hipertensão é um verdadeiro desafio diário nos nossos consultórios. Mas hoje, o papo não é sobre fisiopatologia, certo? Nosso objetivo é olhar diretamente para o comportamento do paciente, diante da nossa prescrição, pegando os dados epidemiológicos e transformando tudo isso em soluções práticas e integradas para o nosso dia a dia. Nossa agenda vai passar de forma bem dinâmica por 5 pontos fundamentais. Vamos do cenário atual do controle, passamos pelas etapas da adesão terapêutica, pelas estratégias focadas no paciente, pela otimização do esquema medicamentoso e fechamos com a ação da equipe multiprofissional. Vamos em frente? Entrando então no nosso primeiro tópico, o cenário atual do controle. Pensemos no nosso arsenal terapêutico atual. É fantástico, não é mesmo? Temos diretrizes super consolidadas e medicamentos altamente acessíveis. Só que a dura realidade passa muito longe do sucesso daqueles ensaios clínicos perfeitos. O controle da pressão arterial aqui no Brasil é considerado bem insatisfatório, flutuando numa faixa inaceitável que vai de apenas 10% a 50%. Traduzindo isso para a nossa rotina, na melhor das hipóteses, só metade dos pacientes atinge a nossa meta terapêutica. Na pior, apenas 1 em cada 10 está de fato brindado contra os desfechos cardiovasculares da doença. A grande reflexão que fica é: por que existe um abismo tão grande entre a eficácia da droga e o resultado que a gente vê no mundo real? Bom, a resposta para esse abismo bate direto na não adesão ao tratamento. As taxas variam de 8,2% a inacreditáveis 74,9%. Isso explica na hora o baixo índice de controle que sobrecarrega todo o nosso sistema. A nossa falha primária não está em escolher a molécula errada lá no consultório, mas sim na quebra da continuidade do uso na casa da pessoa. Se quase 3/4 dos pacientes não seguem o tratamento prescrito, fica absolutamente clara a urgência de mudarmos nossa abordagem clínica. Não basta capricharmos na receita, a gente tem que garantir que essa prescrição ganhe vida na rotina do paciente. Seguindo em frente, vamos ao nosso tópico 2, as etapas da adesão terapêutica. Para resolvermos isso na raiz, nós precisamos parar de enxergar a adesão como um interruptor de toma ou não toma. É muito mais inteligente desconstruir isso em 3 etapas claras e mensuráveis. A primeira etapa é o início, que é aquele momento crítico entre sair do consultório e tomar a primeira dose real. Surpreendentemente, muitos perdem a receita antes mesmo de pisar na farmácia. A segunda é a implementação, onde a gente checa se o que está sendo tomado no dia a dia bate com a receita, avaliando precisão de dose e horário. E a terceira, infelizmente, é a descontinuação, a interrupção definitiva. Quando a gente mapeia essa jornada cronológica, fica muito mais fácil mirar a intervenção cirurgicamente no exato momento da falha. E aí, dentro desse contexto comportamental, surge um conceito clínico que o corpo médico precisa dominar completamente: a persistência. A definição clínica de persistência é o tempo total de continuidade do tratamento. Veja, é diferente da adesão diária, que mede apenas se o paciente engoliu o comprimido de uma terça-feira. A persistência foca na maratona. Quantos meses ou anos a pessoa conseguiu se manter sob cuidado farmacológico antes de largar tudo? Como a hipertensão é uma doença crônica e extremamente silenciosa, é essa persistência a longo prazo que, no fim das contas, realmente previne o infarto agudo do miocárdio e o AVC. O que nos leva ao nosso tópico 3, as estratégias focadas no paciente. O nosso primeiro pilar para acabar com a descontinuação é empoderar o paciente. É preciso que o autocuidado e o suporte sejam prioridade absoluta. Tudo começa pela educação em saúde. O paciente tem que entender a fundo o porquê de tomar aquela medicação, mesmo se sentindo ótimo e sem nenhum sintoma. Além disso, as evidências científicas apoiam muito o uso da monitorização domiciliar e do telemonitoramento. Quando o paciente passa a ver os próprios números baixando em casa, o tratamento deixa de ser algo abstrato e ganha muita tangibilidade. Junte a isso ferramentas simples como lembretes diários e uma rede de apoio familiar forte e a gente transforma uma rotina solitária num tremendo esforço coletivo. Passando agora para o nosso tópico 4, a otimização do esquema medicamentoso. Aqui é onde jogamos em casa. Estamos falando dos parâmetros que estão 100% sob o nosso controle na hora de assinar a receita. A palavra de ordem é simplificação. Quando nós optamos por esquemas terapêuticos mais fáceis, como as combinações em dose fixa única, a carga cognitiva de lembrar de vários comprimidos despenca.
E olha, temos que ser incansáveis em prescrever medicações com a menor taxa de efeitos adversos. Uma tosse chata ou um edema de membro inferior são o gatilho perfeito para o paciente desistir de tudo. Também é vital usarmos uma linguagem super acessível e personalizar a receita para a vida daquela pessoa. Se o paciente trabalha de madrugada, a posologia tem que ser completamente diferente do padrão diurno. A prescrição tem que caber na realidade do paciente, não o contrário. E chegamos ao nosso quinto e último tópico de hoje, a ação da equipe multiprofissional. Sabemos muito bem que medicina de ponta não se faz de forma isolada, dentro de um consultório fechado. Para manter a adesão lá no alto a longo prazo, precisamos de uma abordagem sistêmica. Na atenção primária, essa é a grande rede de proteção contra a evasão do paciente. O fortalecimento do vínculo, a busca ativa por aqueles que sumiram e as visitas domiciliares levam a robustez do nosso sistema de saúde direto para a sala de estar da população. E, claro, o básico, garantir acesso ininterrupto aos medicamentos. De nada adianta a gente bolar a prescrição mais refinada do mundo se a logística da farmácia falha lá na ponta e causa o abandono forçado do tratamento. Tendo uma visão holística, consolidamos 3 grandes frentes de intervenção para mudar nosso cenário epidemiológico. A atitude individual no autocuidado, a nossa responsabilidade direta na otimização medicamentosa e a indispensável retaguarda das equipes de saúde. Quando nós conseguimos fazer com que todas essas engrenagens girem juntas, unindo uma prescrição inteligente, um comportamento motivado e a equipe sempre ali monitorando, o processo de adesão ganha uma verdadeira blindagem contra as desistências. E isso nos leva à tese central de toda a nossa análise, que é bem direta. A adesão é a ponte absoluta entre a pílula e o controle real dos níveis pressóricos. Depender apenas daquela nossa consulta médica espaçada não dá conta do recado numa condição crônica. O verdadeiro sucesso mora nas intervenções integradas e contínuas. E aqui a gente não pode deixar de destacar o papel simplesmente vital dos nossos colegas aliados, como o farmacêutico e o enfermeiro. É o trabalho duro deles no acompanhamento e naquele incentivo incessante do dia a dia que previne de forma efetiva o abandono da terapia que nós instituímos lá atrás. No fim das contas, o nosso maior desafio com a hipertensão não é a falta de ciência, mas sim as falhas no comportamento e nessas engrenagens de cuidado mútuo. Por isso, fica aqui uma reflexão provocativa para o nosso futuro. Como nós, médicos, na trincheira diária de cada atendimento, podemos transcender o mero ato de prescrever e nos integrar de forma muito mais orgânica ao trabalho inestimável de farmacêuticos e enfermeiros? A erradicação dessas taxas inaceitáveis de não adesão passa exatamente por construirmos essa resposta em conjunto. Muito obrigada a todos por acompanharem essa análise clínica até aqui. Vamos juntos transformar esses números e até a próxima oportunidade de estudo.